这是美国有名的耶鲁大学 （Yale University）。Universidade Yale。那么在这个耶鲁的这个儿童的心理学中心呢， Então, temos aí o Centro de Psicologia Infantil. 他们研究有些个小孩子有天才。 Então, foram feitos estudos, né? Porque tinha algumas crianças que tinham caráter moral. 我想每一个家长的父母亲 Que eram 都盼望自 gênios. 己儿子成为天才。 Crianças que eram gênios, né? Então, muitos pais desejam que seus filhos são como gênios. 结果他们研究了好久以后， Fizeram muito estudo. 发现儿童们要成为有用的人，成为天才呀， Eles descobriram que para que uma criança se torne como gênio, 就是在他的个性方面要每一方面都能够很完全。 gênio e muito útil. Então, o que é necessário? Necessário realmente que o caráter das crianças 所以第 seja 二 bom. 点，我要让你们各位知道， Por isso que segunda coisa que eu gostaria que vocês soubessem, 你父母亲给你的教育， a educação que os seus pais dão para vocês, 教会给你的教育， a educação que a igreja dá para vocês, 因为父母亲给我们的教育跟教会的教育是道德教育。 a educação dada pelos pais e pela igreja são educação moral. 比我们在学校的受的教育不同， É diferente da educação que nós recebemos na escola. 同样的重要。 É igualmente importante. 所以我们要注意到，今天我们要在社会上有用的话呢，我们必须要我们的个性呢，每一方面都要平均的发展。 Por isso que para sermos úteis na sociedade, o nosso caráter tem que ter desenvolvimento igual em todas as áreas. 这是第二点，我要告诉你们各位年轻的人。 Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de 我 transmitir 现 para 在讲 vocês 到第三 jovens. 点， Agora vamos partir para o terceiro ponto. 第三点是我在教书的那个学校，他们研究有些个人作为大公司的总经理，他们成功在什么地方？ Terceiro ponto é na universidade onde eu trabalhei, né, eles fizeram um estudo. O estudo é o seguinte: as pessoas como os diretores geral, presidente de uma empresa, em onde consiste o seu sucesso? 那么这个对我们年纪轻的人非常的重要。 Isso é muito importante para nós jovens. 结果他们研究的结果呢？ E o resultado da pesquisa 第 deles? 一，我们的 intelligence， 我们的见识啊，非常的重要。 Primeira coisa muito importante é a nossa inteligência. 那个我们没办法改变。 Isso não tem como mudar. 第二个， Segundo, 我们家庭的教育 criação familiar， é a criação familiar, 父母亲的教养。 são a educação dos pais. 我们要是没有教养的话，在社会上不会做成一个成功的人。 Sem essa educação, nós não podemos ser uma pessoa bem-sucedida na sociedade. 第三，教育 Terceiro ponto é a educação. 没有教育没办法成为一个成功的人。 Sem educação também não podemos tornar a pessoa 最后 bem-sucedida. ，disciplina pessoal， E finalmente disciplina pessoal. 那么这些都重要。 Tudo isso é muito importante. 但是据那个密歇根大学研究的结果，在这个四样东西中间，最要紧的还是最后的一点 ，disciplina pessoal。 E de acordo com o resultado da pesquisa feita pela Universidade de Michigan, desses 4 pontos, o mais importante é o último ponto, que é a 这 disciplina 是决定我 pessoal. 们成功不成功的因素。 Isso realmente é um fator decisivo se nós somos 所 ou 以 não 我用 pessoas 这个3点 bem-sucedidas. 来勉励你们年轻的人，无论要在个性方面要有训练，要有操练。 Por isso que eu quero exortar vocês com esses 3 pontos, que no nosso caráter nós temos que ser pessoas com disciplina. 现在我进到第二方面， Então vamos entrar na segunda 就 área, 是保罗对提摩太的盼望， que é o desejo que Paulo tinha para com Timóteo. 因为提摩太是保罗带来做传道的。 Porque Timóteo foi exortado e levantado pelo apóstolo Paulo. 保罗把他当作自己的儿子看待， Paulo considerava Timóteo como se fosse seu filho. 也希望他慢慢的能够接手做这个教会的工作。 Ele desejava que o Timóteo pudesse continuar com os ministérios da igreja. 所以提摩太第二章第1节
第2章1节到7节里面告诉我们，保罗说你要刚强起来。 Por isso que aqui no capítulo 2, 1 a 7, Paulo falou para Timóteo fortificar-se na graça. 他说刚强不是说不仅仅是我们身体上刚强， Aqui, quando fala fortificar-se, não está se referindo somente a forte fisicamente. 我们的道德 character 也要强壮， Nós devemos nos fortificar no nosso caráter. 那么我们才能够在教会负责教会的工作。 Somente assim nós podemos assumir os trabalhos da igreja. 那么在这一段里头，保罗用3个榜样来说明要怎么呢？要训练自己。 Nesse trecho da Bíblia, o apóstolo Paulo usou 3 exemplos de como a gente pode estar exercitando o nosso caráter. 各位看第一个榜样， Primeiro exemplo 第一个是 soldados。 fala de soldado. 我想你们各位都没当过兵，对不对？ Eu acho que vocês nunca se alistaram, né? 但是你们看到人家 exército 当兵过， Mas vocês viram pelo menos alguém que se alistou 当 no 兵的 exército? 人怎么样？ Como é que é um 很有训 soldado? 练。 Tem muita disciplina, 你 tem 们看到一个当兵的人没有训练的没有？ muita exercitação, né? Vocês já viram um soldado que nunca se exercitou? Quando anda assim, 对不对？ não é? 他们打枪， Quando eles atiram, 他能跟别的人合作， ok? 跟别的人合作，cooperation， Eles podem cooperar com os outros. 他能 obey， 啊听人家话 呃obedecem, os soldados obedecem. 因为这些是非常重要。 Tudo isso é muito importante. 所以换句话说，保罗对提摩太说：“你必须要像一个 soldado， Por 才 isso- 能够在社会上有用，在教会有用。 Por isso que o Paulo falou para Timóteo, para ser útil na sociedade e na igreja, você deve ter disciplina como um soldado. 所以你们今天回去以后， Por isso que depois de sair daqui, 对 você 自己说： fala a você mesmo, 我要看圣经， eu quero ler Bíblia, 我成为一个 soldado。 eu quero me tornar um soldado. 那明天开始，你要过一个 soldado 的生活。 A partir de amanhã você vai viver como um soldado. 那你在家里的内务也好，什么也好，帮家里的忙也好，你就会不同。 Estando em casa, você pode fazer coisas, ajudar os afazeres da coisa, etc. Aí você vai se tornar diferente. 所以这个做一个 soldier， 做一个 soldado 呢，是一定要有训练，要有操练。 Por isso que para ser um soldado precisa exercitar e precisa ter disciplina. 那么这是在提摩太后书第2章里头，保罗用的例子。 Isso foi um exemplo que o Paulo usou aqui nesse trecho da Bíblia. 第二个呢， Segundo exemplo, 他要告诉我们要成为一个 athlete。 aqui Paulo fala como ser um atleta. 我晓得你们国语喜欢打球， Acho que vocês gostam muito de jogar bola, né? 那么打球的话一定有规矩要守， Para jogar bola também tem regras para seguir. 要有训练， Precisa exercitar também. 要跟别人合作。 Precisa cooperar com os outros 那你 também. 不能一个人打到底，别的不让别人。 Você não pode dominar a bola sozinho e não deixar para outros. 当然了，今天在教会的工作， Hoje nos trabalhos da 一定 igreja, 要跟别的人合作。 você tem que estar cooperando com os outros. 我想教会散会以后， Depois de sair daqui, terminar o culto, 这些的音乐的器具，什么人来收啊 quem que vai guardar os instrumentos e as coisas daqui? ？Empregados，对不对 Empregados?？Empregadas， Empregadas? 你应当来收。 É você. 教会的地呢是我们自己烧， O chão, a gente mesmo deve varrer o chão da 吃 igreja. 完饭以后，那个盘子那个收手 E também os pratos depois do almoço, 是应当我们拿走，应当我们来洗。 nós devemos guardar e lavar. 要成为一个受大的， Nós temos que ser como 要 soldado. 成为一个那个球员。 Devemos ser como atleta. 保罗第3个例子呢？ E o Paulo usou o terceiro exemplo, 第3个例子要我们成为什么呢？ que é de um lavrador. Lavrador. 拉夫拉多。我晓得你们都是 city boy， 都是城里的小孩子，城里的小孩子 ，city boy， 城市的小孩。 Ah, desculpa. Vocês são jovens da cidade. Nunca viva，在乡下， Vocês nunca viveram no interior. 你们没有耕过田，对不对？ Vocês nunca lavraram no campo.
但是你们可以想一想看， Mas vocês podem imaginar 做耕田的人什么呀？ como é que são os lavradores. 要 work hard， Tem que trabalhar duro, 对不对？ não é? 不 work hard， 他怎么有收成呢？ Mas como é que pode ter colheita? 我看我们今天很多小孩子， Nós temos muitas crianças, adolescentes, muito muito jovens, muito tenros, não tem força nenhuma, não tem força física, não tem nada. não tem nada. Como é para city， parasite， é para parasite 这个寄生虫， É como se fosse um parasita. 家里的寄生虫，教会的寄生虫。 Parasita na casa, parasita na igreja. 我问你，觉得的人能不能够成为社会上有用的人？ E dessa forma, como é que nós vamos ser úteis na 我请 na 问你，这 sociedade? 样的人能不能够成为教会的长老啊？ Dessa forma, como é que vai ser presbítero da igreja? 我请问你们，这样的人能不能成为教会的执事啊？ Dessa forma, pode ser diácono da igreja?